Isso aqui é, em tese, uma omissão criminosa, fornece indícios de omissão que pela nossa lei caracteriza, em tese, crime, que merece apuração. Por que ele não fez nada? O que ele fez exatamente? Cadê? O que ele fez? O Congresso precisa urgentemente convocar o André Rodrigues para ele prestar esclarecimento sobre esse verdadeiro escândalo. Quem é golpista? Será que você pode me dizer quem é golpista? Golpistas são vocês, dessa esquerda suja, que já sabia tudo o que ia acontecer. Aos poucos a verdade vai aparecendo e o cerco vai se fechando contra essa turma do mal que se apoderou do nosso país. Hoje tem muita informação bombástica, então fica comigo até o final desse vídeo. E eu começo com essa matéria na tela. Compete ao Senado levantar-se em uníssono na defesa intransigente do verdadeiro Estado de Direito, afirma general. Mourão, que também é general da reserva, classificou a prisão como indecorosa e resultado de um processo judicial que, segundo ele, desrespeitou as garantias legais. Então vamos aqui para o que disse o general Mourão. Abre aspas. Fragmentos de investigações são publicadas em uma intriga constante soez e criminosa, cuja única intenção é macular as Forças Armadas, e em particular o Exército, dividindo a ativa e a reserva, atirando uns contra os outros, cindindo militares e civis. Esquecem que uma nação vive ou morre segundo o valor de seu exército. O momento é de perplexidade ante os abusos que vêm sendo cometidos. Compete a esta casa levantar-se em uníssono na defesa intransigente do verdadeiro Estado de Direito. Fecha aspas. O senador ainda continua. O Estado de Direito é um controle institucional de crucial importância sobre os atores políticos e econômicos. É inconcebível que a democracia ou o capitalismo funcionem sem um sistema de justiça eficaz, em que as regras concebidas pelo legislativo possam vigorar, em que os direitos do cidadão possam ser defendidos e em que as disputas entre cidadãos ou entidades corporativas possam ser resolvidas de maneira pacífica e racional. Fecha aspas. General, só que você demorou um pouco para se manifestar sobre todo esse absurdo que vem acontecendo. E o Exército não é o único alvo. O alvo principal se chama Jair Messias Bolsonaro. É eles quem o sistema quer atingir. E já uma outra informação que acaba de sair, PF vai até a casa de magistrado em operação contra a venda de sentenças. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Cissames para apurar um esquema de venda de sentenças judiciais no estado do Mato Grosso. A ação inclui mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um desembargador investigado, além de outras medidas como afastamento de servidores do Poder Judiciário, bloqueio de bens e proibição de saída do país. A operação foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, e identificou operações imobiliárias suspeitas realizadas pelos investigados, com o objetivo de dissimular a origem ilícita dos recursos. Até o momento, a PF bloqueou 1,8 milhão em bens e sequestrou imóveis adquiridos por um magistrado envolvido. Embora a nota oficial da PF não revele o nome do desembargador alvo das buscas, 2 magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho, já haviam sido afastados cautelarmente em agosto pela Corregedoria Nacional de Justiça. As investigações apontam que os dois mantinham amizades íntimas com o advogado Roberto Zampieri e recebiam benefícios financeiros e presente de alto valor em troca de decisões judiciais favoráveis aos interesses do advogado. Isso é Brasil, aqui não é mesmo para amadores. E a principal notícia do dia hoje, a bomba que vem repercutindo desde a manhã, é essa matéria na tela. Urgente. Nova informação surge e revela que a equipe de Lula, chefiada por atual diretor da PF, recebeu relatórios da ABIN antes do 8/1. É isso mesmo. Para o que você está fazendo, porque faltando 11 dias do final do ano nós temos uma bomba. O atual chefe da Polícia Federal de Lula sabia de tudo sobre 8 de janeiro. É isso aí, a equipe de segurança pessoal do Lula foi avisada do que ia acontecer
inclusive o Andrei Rodrigues, que na época cuidava da segurança do Lula e que se tornou depois o chefe da Polícia Federal. Faltando 11 dias apenas para a gente acabar o ano, esse aqui é com certeza um dos maiores escândalos de 2024. Vem aqui comigo a matéria da Folha de São Paulo que saiu hoje, quentinha aqui para você. Equipe de Lula, chefiada por atual diretor da Polícia Federal, recebeu relatórios da ABIN antes do 8 de janeiro. Gente, é muito pior do que a gente pensava. Isso aqui pode ser a prova de uma omissão criminosa do governo Lula no 8 de janeiro, porque a nossa lei prevê que quem sabe do crime e tem o dever de impedi-lo é tão responsável pelo crime como quem pratica o crime. Lê aqui comigo, ó. A equipe de segurança de Lula, composta majoritariamente por policiais federais, recebeu na transição do governo uma série de relatórios da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, com informações de atos que precederam os ataques do 8 de janeiro de 2023, como a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em 12 de dezembro de 2022. Os documentos da ABIN traziam informações de veículos que rondaram o hotel onde o então presidente eleito estava hospedado, relações de militantes bolsonaristas monitorados com potencial perfil agressor e até o relato de um homem que, ao se hospedar no mesmo local, teria tentado acessar por 2 vezes o andar em que Lula estava. Os relatórios evidenciam que havia um monitoramento antecipado da agência sobre manifestantes que apresentavam riscos à ordem pública. Caso o material tivesse sido trabalhado, o futuro rastreamento dos autores dos atentados do dia 8 de janeiro poderia ter sido facilitado. Gente, tá aí a prova, tá aí a ABIN, que é a Agência de Inteligência Brasileira, fez uma série de relatórios claros sobre o risco à ordem pública dos manifestantes do 8 de janeiro dias antes. Então, dias antes ali, a ABIN informou o GSI, que era comandado na época pelo general G. Dias, que inexplicavelmente nunca foi preso, nem incluído em inquérito algum, nem foi preso preventivamente por mais um ano sem denúncia, como Moraes vem fazendo com outros réus do 8 de janeiro. Mesmo depois de nós sabermos que ele recebeu esses relatórios sobre o risco de desordem, e inclusive de nós sabermos que ele fraudou, que ele alterou documentos para parecer que ele não tinha sido avisado de nada, como ficou revelado pelo GSI mais cedo, há meses atrás, mas agora é pior. Agora nós sabemos que a ABIN avisou a própria equipe de segurança pessoal do Lula, incluindo o atual diretor-geral da Polícia Federal. Olha como que a Folha foi clara, eles tinham todos os avisos na mão, eles poderiam ter agido para impedir o que aconteceu. Para que fique ainda mais clara a prova de que o Andrei Rodrigues sabia do que ia acontecer e não fez nada, olha esse seguinte trecho aqui, ó. Olha isso aqui, ó, que claro. Os informes da agência foram produzidos dentro de um grupo de trabalho presidido pelo então chefe da equipe de segurança de Lula, presidido pelo próprio Andrei Rodrigues. No atual governo, ele foi nomeado simplesmente para diretor-geral da Polícia Federal. Em razão da sua competência no 8 de janeiro, qual competência é essa? A gente tem que discutir. Ele foi nomeado como diretor-geral da Polícia Federal. Isso aqui é, em tese, uma omissão criminosa, fornece indícios de omissão que, pela nossa lei, caracteriza, em tese, crime, que merece apuração, claro que respeitados os direitos deles, da forma como eles não estão fazendo com os direitos dos outros. Mas ele não pode alegar que ele não sabia. Por que ele não fez nada? O que ele fez exatamente? Cadê? O que ele fez? O Congresso precisa urgentemente convocar o Andrei Rodrigues para ele prestar esclarecimentos sobre esse verdadeiro escândalo. E o pior, a PF aparentemente mentiu depois em um relatório enviado ao STF. Dê uma olhadinha nisso que eu vou mostrar para vocês, que agora nós temos informações para apontar que o que ela colocou ali no papel é mentira, porque teria sido, sim, informada aí por meio de vários agentes, delegados que atuavam na Polícia Federal. Olha aqui, ó. O relatório da Polícia Federal sobre a responsabilidade de autoridades pela segurança no 8 de janeiro concluiu que houve uma falta de coordenação no fluxo de informações da ABIN nesse episódio. Diz aí o relatório, abre aspas, um relatório que a PF tinha feito. As informações da ABIN, que eram vitais para a prevenção da invasão, não chegaram ao conhecimento de todos os responsáveis, diz o texto enviado pela PF ao STF. Como assim? Agora a gente tem prova de que o GSI recebeu. Aí já tinha prova de que o Ministério da Justiça tinha recebido. E agora nós temos prova de que o próprio Andrei, delegado da Polícia Federal, que depois assumiu a chefia da instituição, também recebeu. Então, Polícia Federal, quem que não recebeu?
Qual a informação que faltou circular? Quem? Aparentemente não faltou informação, faltou competência, faltou ação, ou talvez tenha faltado intenção, que tem que ser investigado. Talvez se deixou tudo acontecer porque era benéfico para o governo. Essa foi uma hipótese que a gente levantou lá na época. Na época, quando a gente viu a atuação lá do GSI, de certa forma omissa lá pelas câmeras, quando a gente viu a falta de atuação tempestiva devida, convocando tropas adicionais e tudo mais. E mais, cadê as câmeras e as gravações? Não é muita coincidência que tudo tenha desaparecido? O Congresso Nacional e os parlamentares da direita precisam se mexer imediatamente para esclarecer esse escândalo. Andrei Rodrigues não pode ficar sem dar explicações sobre isso, porque ele se omitiu em tese e não impediu o 8 de janeiro. E se ele não conseguir se explicar, ele precisa ser investigado e, se for o caso, punido, porque isso aqui tem toda a cara de uma omissão criminosa, tem indícios que merecem ser apurados. Se ele se omitiu, ele também é corresponsável pelo quebra-quebra, pela bandalheira, pelo vandalismo. Ele também precisa pagar pelos danos, como os outros estão sendo condenados a pagar, e quem sabe até fazer o curso sobre democracia, não é? Que o STF está obrigando os réus do 8 de janeiro a fazer. Em agosto de 2023, uma jornalista da Globo News citou um versículo bíblico fora de contexto e disse o seguinte. Ela disse, eu separei aqui para ler para vocês. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas vai ser ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. E é com esse trecho bíblico que eu começo essa edição, porque esse foi o trecho que inspirou o nome da operação de sexta-feira, e desde então tudo começou a ruir para Jair Messias Bolsonaro. Gente, e agora? Agora tudo está sendo revelado em relação ao atual governo. Agora sim, Lula, Andrei, a esquerda estão sendo desnudados do seu comportamento diante de todos. E a pergunta que fica é, e agora? Também vai ter operação policial? Tempus Veritatis, tempo da verdade? Também vai ter operação policial? Porque nada que vai ficar escondido, tudo vai ser revelado? Também vai ter contra eles? Ou mais uma vez vai ser 2 pesos e 2 medidas? Há 2 grandes lições nesse episódio. 2 grandes pérolas aí de conhecimento para a gente aprender, para a gente reter. A primeira é que o mundo dá voltas. E a segunda é que no Brasil, pau que desce em Chico não desce em Francisco no governo Lula. Justiça por aqui só existe em narrativas. Eu vou pôr um vídeo, mais uma vez. Esse vídeo mostra um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, ali no QG, na Praça dos Cristais, em Brasília, fazendo com que aqueles que ali estavam fossem iludidos, seduzidos a partir de uma mentira. Porque se a ABIN já sabia, ainda durante o processo de transição, ou seja, entre novembro e dezembro, se a ABIN já sabia que existia a possibilidade de uma investida de manifestantes, que poderiam atacar o governo, o presidente eleito Lula, você acha que a Polícia Militar do Distrito Federal não sabia? Agora, olha como você leva uma pessoa de bem que acredita no trabalho da Polícia Militar, como você induz essa pessoa ao erro. Ouça a manifestação de um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal que continua solto, livre, leve e solto, ao lado da Coronel Cindy, enfim. Ouça esse vídeo, eu já veiculei aqui, mas é importante a gente entender, porque se eles já sabiam, ainda durante o final, esse processo de transição de Bolsonaro para Lula, você acha que esse coronel da polícia não sabia? Olha o que ele faz com uma população de bem que sai da Praça dos Cristais para uma emboscada. Aperta o play, Edson. Ela é democrática, é correta, e aí nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via, uma vez que a via vai ser compartilhada com os veículos. Então a gente pede literalmente que quando descerem aqui pela Avenida do Exército, nós já vamos descer próximo ao meio-fio, na contramão e na esquerda, mais próximo do meio-fio, aqui próximo desse gramado, e não do gramado do lado de lá, para a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão circulando em Brasília
consigam circular do outro lado. Então vamos fechar da seguinte forma: nós vamos fechar 2 faixas para os senhores, a primeira próxima do meio-fio, mais a segunda, e a terceira é da Polícia Militar, porque a quantidade de veículos é grande e eles vão circular nas outras 3 faixas, tá bom? A gente vai estar em contato com a coordenação do evento, qualquer necessidade que tenha, nós paramos, nós acertamos. É como eu falei e gosto de repetir, estamos aqui para colaborar, ajudar e principalmente fazer a segurança de vocês, tá bom, pessoal? Estamos aqui para colaborar, para ajudar e te jogar numa armadilha. Estamos aqui para colaborar, ajudar e te jogar numa emboscada. Sabe por quê, brasileiro de bem? Porque nós sabíamos de tudo o que ia acontecer. Sabe por quê, brasileiro de bem, honesto, correto, que se manifestava de maneira constitucional, ou seja, a Constituição atribui, dá essa possibilidade dessa manifestação, como ela se dava a ocorrer, né? Eu posso me manifestar agora, eu estou amparado pela Constituição. Entretanto, esse cidadão aí, muito provavelmente por se tratar de um coronel da Polícia Militar do DF, ele já sabia o que ia acontecer. Quer ir além? Quer pegar que ponto, para que lado você quer ir? Lula foi para Araraquara visitar o derrotado do Edinho, porque ele sabia o que ia acontecer em Brasília naquele dia. É óbvio que ele sabia. É por isso que ele deixa Brasília, para ele não estar na capital federal, né, no momento em que os prédios seriam invadidos por infiltrados, pessoas que vestiam a camisa da seleção brasileira ou com a foto do presidente Bolsonaro, estavam encapuzadas e até hoje não foram identificadas. Quer mais? Nós estamos falando de um Ministério da Justiça que até agora não liberou as imagens, e o ex-ministro hoje ocupa uma cadeira no Supremo. E muitos dizem, hipoteticamente, supostamente, provavelmente, palavras que eles gostam de usar, muitos dizem que essa cadeira no Supremo se dá em função da não liberação das imagens do prédio do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. E muitos também, equivocadamente, pensam que nós queremos as imagens do prédio do Ministério da Justiça simplesmente para ver ali a Força Nacional aos pés do ministro, aguardando a ordem para defender o patrimônio público, para defender os prédios públicos. Só que não. Nós sabemos que essa ordem não chegou, mesmo porque a intenção era ver o pau comer, o quebra-quebra, e aí os outros agentes da segurança pública de Brasília, do DF, já estavam todos apostos para encurralar e jogar as pessoas para dentro dos prédios, e ali a armadilha pronta, serem fisgadas, serem presas. Só que nós queríamos as imagens do Ministério da Justiça para entender desde cedo, num domingo, 8 de janeiro, férias em Brasília, parlamento fechado, Supremo também, Lula viajando. Por que tamanha movimentação no prédio do Ministério da Justiça? Além do ministro, que assistiu de maneira atonitamente tudo o que aconteceu, ele disse, quase tive um treco, um piripaque, tal, né? Quem é que estava ao lado de Flávio Dino naquele momento? Eu posso imaginar, o interventor estava, né, ali, provavelmente, supostamente, hipoteticamente, o interventor estava também a vice-governadora, hipoteticamente, provavelmente, supostamente, eu tenho que me garantir aqui, ela também estava, porque sabia que o Ibanez ia se lascar, como se lascou, foi afastado, estava lá, uma coronel da Polícia Militar do DF também estava. Por que será? Porque sabia que a emboscada estava armada. E aí surgem alguns nomes que chegaram para atrapalhar, dentre eles Coronel Naime. O Naime, eu sempre disse, era o homem certo, na hora errada, no lugar errado, e sofreu com a prisão de mais de 1 ano e 3 meses. Por quê? O Naime não era para você estar ali, para dispersar os manifestantes, não era para você estar ali, Naime, usando balas de borracha ou munição não letal, porque acabaria a munição não letal, então nós iríamos para cima dos manifestantes, matando manifestantes. Era a intenção dos caras. Ou seja, tudo que nós estamos acompanhando agora
da maneira como está sendo mostrado agora por uma corajosa reportagem da Folha de São Paulo, que até agora não mostrou mais nada dos 6 gigas do Glenn Greenwald, e aí eu quero saber se tinha mesmo, ou se negociaram, negociaram os 6 gigas, por que não tem mais 6 gigas? Né? Mas, enfim, uma corajosa matéria da Folha de São Paulo que mostra, mais uma vez, que todo mundo já sabia o que ia acontecer. Todo mundo já sabia. Vale lembrar que naquele 12 de dezembro, quando a matéria diz que havia uma tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal, primeiro, se isso acontecesse de fato, era para a gente rir, né? Espera um pouquinho. Na sede da Polícia Federal, em Brasília, manifestantes conseguiram então invadir. Que Polícia Federal é essa? Isso não aconteceu, é claro. Mas vale lembrar que nesse dia, 12 de dezembro, dia da diplomação, nós tivemos a prisão do Sererê, do índio Sererê, nós tivemos a prisão de uma jornalista, Clio, né, de moradora de Tupã, perto de Bauru, né, tivemos a prisão injusta de uma jornalista. E nós tivemos também carros e ônibus incendiados e ninguém foi preso naquele momento. Um pouquinho, como é que ninguém foi preso naquele momento? Alguém pode me dizer como é que ninguém foi preso? E quando eu digo ninguém foi preso, eu estou tentando te mostrar o seguinte. Eu estou falando sobre Polícia Federal, certo? Certo. Estou falando de um ataque diante do prédio da Polícia Federal, certo? Certo. Agora, me conta uma coisa. A Polícia Federal não tinha capacidade de prender os manifestantes num raio de 1 quilômetro, ônibus e carros incendiados e ninguém preso? Aquilo ali foi um teste. Aquilo ali foi um teste que ele acaba virando realidade, aquele teste no 8 de janeiro, quando se monta toda essa emboscada e brasileiros foram presos. Agora, para aquele vereador eleito em Porto Alegre, que ontem estava ali no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, recebendo a sua diplomação, e que coloca a sua plaquinha, ridícula plaquinha, dizendo não anistia golpistas. Golpistas? Quem é golpista, ô vereador? Quem é golpista? Será que você pode me dizer quem é golpista? Golpistas são vocês, dessa esquerda suja, que já sabia tudo o que ia acontecer e deixaram acontecer. Aliás, muito provavelmente, hipoteticamente, supostamente para eu me preservar, muito provavelmente, vocês aprimoraram diante da possibilidade de uma tentativa de invasão. Vocês, não, vamos fazer o seguinte, a gente pega essa tentativa de invasão da Praça dos Três Poderes e dos prédios, colocamos uns infiltrados aí, eles chegam antes, quebram tudo. G. Dias, aquele sem vergonha daquele general G. Dias, né, que era chefe do GSI, a gente deixa, o G. Dias recebe a turma, aguinha, bolachinha, cafezinho, eles quebram tudo, vão embora, ninguém é preso, aí a gente abre a porta e começa com helicópteros a disparar contra a senhorinha da Bíblia e da garrafinha d'água, ela vai ter que se proteger. Aí a gente vai falar assim, pode entrar aqui para se proteger, mas eu vou te prender. E deu no que deu. Então, para esse vereador da plaquinha do anistia não aos golpistas, ou não anistia aos golpistas, o meu recado, golpistas são vocês, que sabiam do que ia acontecer e deixaram acontecer. Agora, cadê as imagens do Ministério da Justiça? Esse vídeo que eu veiculei há pouco de um coronel da Polícia Militar do DF, vai valer do que esse vídeo aí? Vai valer do que esse cidadão levando brasileiros de bem para uma emboscada? Será que vocês vão poder me dizer o que vai acontecer? Edson, chama o Vanderlei para mim, querido. Será que vocês vão poder me dizer o que está acontecendo? Ou o que vai acontecer agora? É realmente não a anistia? É isso mesmo. Então, não anistia de golpistas. Golpistas são vocês, que sabiam de tudo. Está aí o cara que sabia de tudo, avisou onde ele está hoje, sentado. Sentado na condição de posto máximo da Polícia Federal do Brasil. Veja, a verdade é só uma questão de tempo, porque ela é teimosa, ela vai aparecer. A verdade é uma questão de tempo, a verdade é muito teimosa, ela vai aparecer. Não se preocupe, ela vai chegar. Né? E está chegando.